Fala galera, grande abraço do professor Evaldo Munareto. As ideias fascistas, as ideias de extrema-direita no Brasil não são novidade. Na década de 1930, mais exatamente em 1932, foi fundado no Brasil um movimento chamado Ação Integralista Brasileira, a AIB, movimento fundado pelo jornalista e escritor Plínio Salgado. A AIB procurava reproduzir no Brasil ideias do fascismo italiano, liderado por Benito Mussolini. Eram ideias marcadas pelo conservadorismo, pelo autoritarismo, pelo nacionalismo e também o anticomunismo. Plínio Salgado organizou a AIB em 32 e esse movimento vigorou no Brasil com muita força até 37. Durante 5 anos, os integralistas chamados de camisas verdes tiveram grande influência na política brasileira. Historiadores dizem que a AIB chegou a ter entre 500 e 800 mil integrantes. Veja você, lá nos anos 30, há 90 anos atrás, um movimento de massa que chegou a ter entre 500 e 800 mil integrantes, segundo fontes de historiadores. Era um movimento de extrema-direita, como dissemos, uma espécie de fascismo tupiniquim, não é? Uma adaptação, uma adequação de ideias lá vindas da Itália, de Mussolini, aqui no Brasil. Então, relembrando algumas das características do integralismo. A AIB, a Ação Integralista Brasileira, pregava o nacionalismo, principalmente nacionalismo cultural. Daí o traje principal deles ser a camisa verde, né? O nacionalismo chama de camisas verdes de Plínio Salgado, os integralistas. Uma outra característica, o anticomunismo, não é? O autoritarismo político, o conservadorismo moral. O lema da AIB era Deus, Pátria e Família. E eles tinham uma saudação que lembrava os regimes totalitários lá na Europa, na Itália, Alemanha, que é a mão direita espalmada, dizendo Anauê. Anauê, uma expressão de origem tupi, que significa mais ou menos você é meu parente ou você é meu irmão. Era assim que os integralistas se cumprimentavam quando se encontravam na rua, né? E também tinha um grande aparato de desfiles militares, né? Tinha lá muitas publicações, muitas revistas, panfletos, jornais que procuravam divulgar e expandir o seu ideário. Então, aprofunde sobre a AIB, Ação Integralista Brasileira, uma espécie de fascismo no Brasil na década de 30. Grande abraço.